Caros Caerinês, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou te mostrar quantos livros da Bíblia se pode ler em uma hora. Vamos ver. Antes de começar a ler os livros da Bíblia, para agilizar a minha leitura, eu fiz o seguinte. Primeiro, peguei uma folha de papel ofício, como você vê aí no vídeo. Segundo, cortei ela em 10 pedaços. Terceiro, depois cortei ao meio os 10 pedaços. Quarto, depois numerei de 1 até o número 20, conforme você pode ver no vídeo. Quinto, depois coloquei cada folha numerada nos livros do Antigo e do Novo Testamento. Sexto, coloquei nos 10 livros do Antigo Testamento e 10 no Novo Testamento. Eu coloquei em Obadias, Ageu, Joel, Naum, Abacuque, Sofonias, Ruth, Jonas e Malaquias e Lamentações. E depois no Novo Testamento, Filemão, 2 João, 3 João, Judas, 2 Tessalonicenses, Tito, 2 Pedro, Filipenses, Colossenses e 2 Timóteo. Sétimo, ao começar a ler, senti a vontade de ler apenas de 5 em 5 livros, tipo 5 do Antigo Testamento e depois 5 do Novo Testamento. E ao terminar, voltar para o Antigo Testamento e depois ao Novo Testamento, conforme o tempo determinar. Eu irei comentar sobre cada livro para que você possa ter uma noção meio que resumida de cada livro, ok? Eu comecei com o livro de Obadias, e Obadias significa servo e adorador de Jeová, contendo apenas um capítulo, com um total de 21 versículos esse livro. Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento. Obadias profetizou os eventos concernentes à destruição dos Edomitas, visto que Edom é mencionado por Obadias como tendo mais do que um aliado. A época mais provável para esta profecia seria durante o reinado do rei Jeorão, no ano de 853 a 842 a.C. Quando Jeorão era rei de Judá, os edomitas, descendentes de Esaú, irmão de Jacó, estavam aliados aos filisteus e arábios, que atacaram Jerusalém. A perseguição dos edomitas a Jerusalém induziu esta profecia, que se concentra totalmente neste feroz inimigo de Israel. O autor do livro é Obadias. A data é entre o século 9 ao século 7 a.C. A verdade principal desse livro é a ruína de Edom. E o período histórico é o reinado de Jeú. E o versículo-chave é o versículo 10, que diz: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, serás exterminado para sempre. Os edomitas eram um povo orgulhoso, amargo e rancoroso, sempre tentando prejudicar os israelitas. Eles se recusaram a deixar Israel passar por sua terra depois do êxodo. Você pode ver isto em Números, capítulo 20, versículo 14 ao versículo 21. Ao longo dos séculos que se seguiram, os edomitas nunca foram amigos de Israel, embora o império do rei Davi já tivesse controlado a terra de Edom. Frequentemente em guerra contra Israel, Edom regozijou-se com a queda de Jerusalém, cruelmente participando dos ataques e do massacre quando Nabucodonosor a capturou. Outros profetas em outros tempos, porta-vozes, piedosos como Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós e Malaquias, tinham previsto o castigo final de Edom por sua impiedade e oposição ao povo escolhido de Deus. Depois da destruição de Jerusalém, muitos edomitas deixaram as montanhas e a cidade de Pedra Vermelha, depois conhecida como Petra, para ocuparem o sul da Judéia, tornando-se conhecidos como idumeus. Herodes o Grande, que recebeu sua coroa do próprio César, um idumeu, que professava o judaísmo, tentou matar o menino Jesus, conforme Mateus capítulo 2, versículo 16. Assim, o conflito entre Jacó e Esaú culminou com o confronto entre Cristo, o rei maiúsculo, e o Herodes, o rei minúsculo. Depois do tempo do Novo Testamento, os edumeus desapareceram na história.
Aguardando o cumprimento, podemos ver no versículo 15 ao 21 que diz: Dia do Senhor, quando Israel do milênio possuirá as suas heranças, as suas herdades, povoará seu território e o reino será do Senhor. Dentre 21 versículos, 17 são proféticos, ou seja, cerca de 81% deste livro é profético e a maioria dos quais já foram cumpridas. Ageu. O nome Ageu significa Festival do Senhor, por causa das datas precisas atribuídas a cada mensagem profética. Os eventos neste livro podem ser mais precisamente datados do que talvez qualquer outro livro da Bíblia inteira. Dário, que é mencionado para as duas primeiras datas, foi o rei persa que revogou a lei que proibia os judeus de reconstruir o templo. Ageu, aqui no caso, foi o primeiro dos profetas que falaram aos exilados depois de retornarem à Palestina. Embora fosse bem mais velho que Zacarias, trabalhou com ele, encorajando os judeus que havia retornado de 70 anos de cativeiro a terminarem a reconstrução do templo. O projeto de reconstrução fora iniciado, mas os adversários retardaram a edificação e a obra ficou paralisada. O livro de Esdras contém um relato do que aconteceu entre 539 a 516 a.C. e de como Ageu e Zacarias desafiaram os líderes e o povo a concluir o programa de reconstrução do templo. O autor desse livro é Ageu, a data mais provável é 520 a.C. e a verdade principal desse livro é a reconstrução do templo. O período histórico também é depois do primeiro retorno do cativeiro babilônico. E o versículo-chave se encontra no capítulo 2, versículo 9, que diz: A glória desta última casa será maior do que a da primeira. De 38 versículos que consta esse livro, 15 são proféticos, representando cerca de 39% do livro. Algumas profecias aparentemente cumpridas têm, ocasionalmente, aplicações a longo prazo. Joel, cujo nome significa Jeová é Deus, retrata uma histórica e horrenda praga de gafanhotos, um juízo de Deus sobre o reino de Judá, seguindo por uma severa seca. Essa profecia de reavivamento espiritual clama aos líderes da nação que declarem uma assembleia solene para luto, arrependimento e livramento social. Algumas das afirmações proféticas no livro de Joel são típicas em sua natureza. Outras pertencem à classe de predição específica já cumprida, mas o futuro dia do Senhor recebe grande ênfase neste livro. As profecias neste livro podem ser divididas em pelo menos 4 porções. Primeiro, um tipo profético do dia do Senhor, conforme Joel 1, do 1 ao 20. Segundo, a profecia direta do próprio dia do Senhor, Joel capítulo 2, versículo 1 ao 32. E terceiro, a profecia do castigo das nações, que é em Joel capítulo 3, versículo 1 a 17. E quarto, a profecia da bênção cumprida do reino para Israel, conforme Jeremias, conforme Joel 3, do 18 ao 21. O autor é Joel, a data provável é no século 9 a.C. e a verdade principal do livro é o dia do Senhor. O período histórico é o reinado de Joás, e a verdade-chave do livro é o capítulo 1, versículo 5, que diz: Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto. O tipo profético do dia do Senhor, em Joel 1, do 1 ao 20, é uma declaração do juízo de Deus sobre Judá que aconteceu durante a vida do profeta Joel. Então, usando a calamidade dos gafanhotos como uma poderosa ilustração, Joel expande sua mensagem para predizer eventos do fim dos tempos. Este profeta antevê o derramamento do Espírito Santo aplicado por Pedro ao Pentecostes, Atos capítulo 2, mas que só será perfeitamente cumprido na segunda vinda de Cristo. Profecias ocorrem em 50 dos 73 versículos, ou seja, 68% do livro é profético e envolve 25 predições específicas. Naum, que significa consolação ou conforto. Ele escreveu este poema descritivo da grandeza, do poder e da justiça de Deus e da vindoura queda da cruel e rebelde Assíria.
Toda a sua mensagem diz respeito à destruição de Nínive. Em 722 a.C., Oséias, o último dos monarcas do reino de Israel, reino do norte, foi derrotado, e os israelitas foram levados para o cativeiro pelas forças assírias. Este livro foi escrito uns 100 a 150 anos depois da profecia de Jonas sobre Nínive. Naum provavelmente escreveu este livro arrojado e majestoso pouco depois de Deus milagrosamente ter livrado Judá dos exércitos assírios liderados por Senaqueribe. Podemos ver isso em Isaías 37. Em 612 a.C., os medos e os babilônios destruíram Nínive, cumprindo as profecias de Naum e Jonas. Como não há referências a reis contemporâneos, alguns estudiosos creem que Naum profetizou durante o século VII a.C., pouco tempo antes de Nínive cair. O autor é Naum, a data provável é entre o século VI ao século VII a.C., e a verdade principal do livro é sobre a destruição de Nínive, e o período histórico é sobre o reinado de Josias. O versículo-chave é o versículo 2 do capítulo 1, que diz: O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Há apenas um tema neste livro, que é a destruição de Nínive. Dos 47 versículos, 35 ou 74% são proféticos, com 32 deles dedicados à queda de Nínive e apenas 2 relacionados a Israel. Todas as profecias sobre Nínive foram cumpridas. Não há profecias messiânicas no livro, e apenas um versículo, como o versículo 15, contém uma profecia sobre eventos do fim dos tempos. Abacuque. Muito pouco se sabe de Abacuque, além de seu nome, que significa abraço. Neste livro, Abacuque luta com a seguinte questão: por que Deus aparentemente permitiria que o mal ficasse impune entre as nações pagãs vizinhas, e ao mesmo tempo traria a calamidade e o juízo sobre o seu próprio povo por meio de tais nações? Abacuque provavelmente foi contemporâneo de Sofonias e Jeremias, que viveram durante o tempo do piedoso rei Josias, mas viram o fogo do reavivamento extinguir-se com sua morte. Suas profecias foram direcionadas a Judá durante um tempo de séria apostasia e previam uma futura invasão dos caldeus, babilônios. Apesar da perversidade de Judá, o profeta parece perplexo. Por que Judá, diante de condições críticas, permaneceria em pecado gritante? Por que Deus mandaria um povo ainda mais perverso para conquistar uma nação que tinha ao menos um remanescente de crentes fiéis? O autor é Abacuque. A data provável é o ano 607 a.C. A verdade principal é da dúvida para a fé. O período histórico é o reinado de Josias. E o versículo-chave é o capítulo 2, versículo 4, que diz: Mas o justo, pela sua fé, viverá. Com resposta a estas e outras questões, Deus e o profeta têm um diálogo entre a injustiça. O fato de que os caldeus igualmente enfrentarão a ira divina é afirmado em 5 ais sobre os invasores por seus pecados, e antes que se passassem 80 anos, a poderosa, rica, violenta e imoral Babilônia também cairia sob juízo. Abacuque, com oração e louvor, expressa sua fé persistente na gloriosa magnificência de Deus e em seu poder para conquistar, resolvendo regozijar-se nele em qualquer circunstância, conforme o capítulo 3. As respostas de Deus às perguntas de Abacuque são basicamente proféticas, envolvendo 23 dentre 56 versículos, ou seja, o livro é 41% profético. Filemon. A epístola a Filemon é uma das 4 epístolas paulinas endereçadas a um indivíduo em vez de a uma igreja. As outras são 1º e 2º Timóteo e Tito. O foco da epístola é dar um entendimento adequado da lei hebraica sobre fugitivos, conforme explicitada em Deuteronômio capítulo 23, versículo 15. A epístola revela como Paulo agia em estrito acordo com as exigências da lei ao lidar com Onésimo, um escravo que havia fugido do seu amo, Filemon. Escrita por Paulo durante sua primeira prisão em Roma, no ano 61 d.C.,
Esta epístola estava intimamente relacionada com a epístola aos Colossenses. A epístola também revela a maneira em que a igreja primitiva operava nas casas e praticava a verdadeira fraternidade cristã. Apenas esta epístola pessoal e 3 João não contém referências a eventos futuros ou quaisquer outras nuances proféticas. Filemão também não contém citações do Antigo Testamento, apesar de conter uma alusão a Deuteronômio, capítulo 23, versículo 15. 2 João. O apóstolo João é inegavelmente o autor desta epístola. Foi provavelmente escrita na mesma época da sua primeira epístola, cerca do ano 90. Esta epístola pessoal de João está endereçada à senhora eleita e a seus filhos, versículo 1. Alguns creem que isso se refira a uma mulher cristã com sua família e talvez outros que ela tenha conduzido a Cristo. Outros supõem que a expressão senhora eleita seja uma maneira críptica de endereçar a epístola a uma igreja local a fim de resguardá-la caso ela caísse nas mãos de pessoas hostis ao cristianismo. Se a senhora mencionada no versículo 1 é de fato uma mulher, então ela era provavelmente uma líder espiritual grandemente respeitada pelo apóstolo. Se a teoria da mulher literal for verdadeira, então este é o único livro da Bíblia endereçado a uma mulher. Nos primeiros 3 versículos, João cumprimenta os destinatários da carta e então expressa agradecimentos por estarem andando, versículo 4, vivendo e servindo em fidelidade à verdade de Deus como revelada nas Escrituras e em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. 5 vezes João usa a palavra grega aletheia, que quer dizer em grego verdade. 2 alusões proféticas aparecem nos versículos 7 e 8 e perfazem 15% do total de 3 versículos. Em 2 João não há citações diretas do Antigo Testamento. 3 João. O apóstolo João, que se autodenomina como o presbítero no versículo 1, compôs a 3ª epístola de João. Esta epístola está intimamente relacionada às epístolas de 1 e 2 João por tratar de assuntos semelhantes. As 3 foram escritas quase na mesma ocasião. Possivelmente escrita depois de sua experiência em Patmos, João endereça esta carta a Gaio, que pode ter sido um pastor, mas provavelmente, no entanto, era um líder leigo. João elogia Gaio por sua hospitalidade, uma virtude muito valorizada na igreja primitiva. Havia muitos ministros itinerantes espalhando o evangelho naqueles dias, dependentes de igrejas e cristãos leigos para receberem apoio missionário. Novamente, uma das palavras favoritas de João é a palavra verdade. Ela aparece 5 vezes nos primeiros 8 versículos, ao louvar Gaio por andar na verdade. Nenhuma profecia específica está registrada neste livro, nem há qualquer citação do Antigo Testamento. Judas, o autor desta epístola, é identificado como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, no versículo 1. Dependendo da identificação do Tiago, no versículo 1, Judas ou é o meio-irmão de Jesus e não um apóstolo, ou é o primo de Jesus e o apóstolo também conhecido como Lebeu, apelidado de Tadeu. A gente pode ver isso em Mateus 10:3, Lucas 6:16. Alguns estudiosos acham que Judas escreveu a crentes nas igrejas da Ásia Menor, enquanto outros creem que ele escreveu a líderes cristãos, judeus em Israel, enquanto ocupado por Roma, os quais teriam familiaridade com as referências à história judaica. Versículo 7 ao versículo 11. A data da carta é incerta, mas muitos creem que Judas a escreveu depois da morte de Pedro, porém antes da destruição de Jerusalém, no ano 70 d.C. O autor é Judas, irmão de Tiago. A data provável é o ano 68 d.C. A verdade principal é batalhar pela fé. O período histórico é o surgimento de mestres apóstatas na época da destruição de Jerusalém. O versículo-chave se encontra no versículo 3, capítulo 1. E exortai-vos a batalhar pela fé. Evidentemente, a intenção original de Judas em sua carta era, escrevendo para advertir os crentes sobre falsos mestres, Judas usa material semelhante ao de 2 Pedro, capítulo 2. Tanto Judas quanto Pedro estavam alarmados com o rápido surgimento de falsas doutrinas e a subsequente atitude dominante de apostasia, e ambos trataram desses assuntos em suas epístolas.
Evidentemente, a intenção original de Judas em sua carta era discutir verdades da salvação comum que tanto judeus quanto gentios haviam recebido, mas foi levado pelo Espírito a exortar os crentes a defenderem a verdade e batalharem pela fé. Ele relembra a seus leitores que Deus pune violações da sua lei, citando o exemplo do Antigo Testamento, como Caim, Sodoma e Gomorra, os egípcios, Balaão e a rebelião de Coré, conforme Números capítulo 16. Nos 25 versículos desta breve epístola, há 8 profecias distintas em 10 versículos, 40% do total. Judas não faz citações do Antigo Testamento, mas contém várias alusões a ele. 2 Tessalonicenses. A segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita por volta do ano 51 e 52 e foi enviada de Corinto, pouco depois do envio da primeira epístola. Aparentemente, a primeira epístola de Paulo perturbou alguns tessalonicenses. Sua apresentação da ressurreição dos salvos, falecidos e do arrebatamento dos crentes vivos fez com que alguns pensassem que o dia do Senhor já estivesse acontecendo. O dia do Senhor é um grande evento, é um grande tema na profecia do Antigo Testamento, que inclui a vindoura tribulação e o estabelecimento do reino milenar. O mau entendimento entre os tessalonicenses surgiu da intensa perseguição que afligiu os crentes naquela cidade. Evidentemente, alguns crentes igualaram a perseguição com os eventos profetizados do dia do Senhor. Eles pensaram que, já que tinham de alguma maneira perdido a volta de Cristo, não havia motivo para continuar na obra do Senhor. O autor dessa epístola é Paulo, no ano 51, a data. A verdade principal é: o dia do Senhor ainda está por vir. O período histórico é pouco tempo após a primeira aos Tessalonicenses. O versículo-chave se encontra no capítulo 3, versículo 5. No amor de Deus e na paciência de Cristo. Nessa epístola, Paulo enfatiza o glorioso retorno de Cristo, mas ele insiste em que o dia do Senhor ainda não chegou e precisa ser precedido, primeiro, pela reunião dos crentes com ele, no versículo 1 do capítulo 2. Segundo, pela revelação do anticristo. Portanto, com sua epístola, Paulo inspirou aqueles crentes em Tessalônica a perseverarem na oração e nas boas obras até que Cristo viesse. A grande revelação de Cristo para executar juízo é apresentada em 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, versículo 7 ao versículo 10, conforme Judas 1:14 e 15, e Apocalipse 19, do versículo 11 ao versículo 20. Precedida por nossa reunião, versículo 1 do capítulo 2, no arrebatamento, a apostasia, capítulo 2, versículo 3, e ou desvio, apostasia, finalmente resulta na revelação do homem da iniquidade, o anticristo. O poder limitador e, evidentemente, o ministério do Espírito Santo tem evitado a consumação do satânico ministério da injustiça. Isso é tratado no capítulo 2, versículo 7. Até que do meio seja tirado. A igreja, como influência detentora, igualmente será retirada do arrebatamento, conforme o versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 2. Dentre 47 versículos, 19 são proféticos, ou 40% do todo. 12 ideias proféticas são mencionadas, mas não há citações diretas do Antigo Testamento. Como vocês perceberam, em uma hora deu para ler 10 livros, 5 do Antigo e 5 do Novo. E diante disso, vocês sabem que eu fiz esse vídeo para todos que são inscritos no canal. Então foi de forma especial, carinhosa para vocês. Então eu queria pedir a vocês, para vocês curtirem aí, compartilharem com aquela pessoa que deseja ler a palavra do Senhor e tem preguiça e arruma desculpas em vez de soluções. E vocês não imaginam o quanto deu trabalho para fazer isso aí. Estou terminando agora de 11 horas da noite e vou postar possivelmente daqui para as 12 horas. Porque eu fiz um propósito de colocar um vídeo por semana até o dia 22 e 23. Valeu, Deus abençoe vocês.